Jornal do Almoço está de volta para a terceira entrevista da nossa série com os candidatos a governador. Estamos ouvindo essa semana os 5 candidatos mais bem colocados na última pesquisa Ibope. A ordem foi definida em reunião com os partidos. Os demais candidatos têm espaço reservado no sábado em entrevistas gravadas com 2 minutos. Um critério adotado pela Rede Globo em todo o Brasil. Aqui no estúdio, as entrevistas têm 20 minutos. E participa comigo a minha colega Carolina Bahia, nossa comentarista. Hoje o entrevistado é o candidato do PT, Miguel Rosseto. Candidato, muito boa tarde, bem-vindo. Seu tempo começa a contar agora. E a primeira pergunta que eu quero lhe fazer é o seguinte: o senhor tem dito que a sua primeira medida, assim que assumir, vai ser assegurar o pagamento em dia para o funcionalismo. Há 33 meses o atual governo vem parcelando os salários, vem atrasando esses salários por falta de dinheiro em caixa. De onde é que vai sair esse dinheiro para tomar essa medida assim tão logo o senhor assuma? Então, bom dia, Cristina, bom dia, Carolina, bom dia àqueles que nos acompanham. O Estado tem dinheiro para pagar salários e a minha prioridade será essa. Nós vamos pagar salário em dia de professoras, policiais. Na verdade, quando me fazem essa pergunta, Cristina, que é correta, eu penso muitas vezes que a pergunta deveria ser outra. Como é possível ficar 33 meses atrasando os salários de uma professora e de um policial? É que é possível imaginar uma professora entrando numa sala de aula, né, educando os nossos filhos, os nossos rapazes, a nossa juventude, e chegando numa sala de aula preocupada com o aluguel, com a água, com a luz que tem que pagar, um policial que está na rua, que está protegendo a nossa sociedade, e todos os meses ele não sabe quando vai receber e o que vai receber. Portanto, a prioridade absoluta vai ser pagar salários em dia e, a partir daí, arrumar a escola, sairia da onde esse segurança. Dinheiro? Porque, na verdade, o governo... O Estado tem recursos, Só o atual esse governador... ponto, candidato. O que lhe dá tanta certeza que o Estado tem recursos? Ou dinheiro para pagar os salários em dia? Ou o senhor vai... um orçamento é uma coisa só. O senhor vai remanejar o orçamento de outro setor para priorizar o pagamento dos servidores e esse outro setor vai ficar sem esses recursos. A famosa história do cobertor curto. Vamos claro que o isso. Estado tem dificuldades enormes. O senhor conhece bem a situação Claro, do eu Estado. fui vice-governador, eu governei na crise já, e eu sei que governar é fazer escolhas, é ter prioridades. A minha prioridade é clara: o Estado tem dinheiro. Eu vou pagar salário de servidores e, a partir daí, arrumar o Estado organizado. Agora, nós temos que fazer escolha e combater privilégios. É verdade o que tu disse. Eu não posso aceitar, e acho que é injusto, nós vamos fazer esse debate, que enquanto uma professora não recebe salário em dia, um policial, um juiz receba um auxílio moradia de R$ 4.300. Mas isso não depende do governador depende né, depende de um conjunto de iniciativas Exatamente. abertas sobre a Receita. Deixa eu contar uma história rápida aqui para vocês, viu? Quando eu fui eleito em 98, vice-governador, com Olívio Dutra, também lá em 98, viu, Cristina, as pessoas diziam, o PMDB, o PSDB, o PP, os mesmos, diziam que se nós não vendêssemos o Banrisul, nós não pagaríamos o salário em abril de 99. Nós não vendemos o Banrisul, eu não quero vender o Banrisul. E nós nunca atrasamos um mês o salário de um servidor por 4 anos. Isso significa dizer o quê? Que significa que nós temos que fazer escolhas corretas, trabalhar, nos dedicarmos e cumprirmos a obrigação de um governo. Pagar salário em dia é obrigação de um governador sério, que eu vou começar. A partir daí, muitas iniciativas para recuperar o Estado do Rio Grande do Sul, especialmente o crescimento econômico. Bom, o senhor fala em não vender o Banrisul, mas o senhor fala também em não vender a CE, em não vender a CRM, em não vender a Sulgás, e não fazer nenhuma privatização. Não, sou contra. E a renegociação com o governo federal? Deixar clara a minha opinião aqui, essa é uma política errada, essa é uma política fracassada. Eu quero que as empresas estatais trabalhem e trabalhem bem, façam investimentos para melhorar a qualidade do serviço no Estado do Rio Grande do Sul. O que essa turma quer, na verdade, é vender o Banrisul. É isso que essa turma quer. Eu sou contra isso. Na verdade, essa não é uma pauta nova. Agora, todas essas empresas que estão sendo aí, querendo ser privatizadas, o governo quer privatizar, são empresas que hoje estão devendo serviço, inclusive, para o cidadão. A gente sabe que a Sulgás precisa aumentar a sua distribuição, precisa de investimentos. Parte da CE está deficitária. Bons carros, mal dirigidos. Eu vou dirigir bem. Eu sei governar. Nós vamos exigir Mas aí uma o senhor vai gestão tirar qualificada. investimentos, por exemplo, da saúde, da segurança, para investir essas empresas são autossuficientes, elas vão ser bem governadas, vão fazer seus investimentos. Eu quero que o investimento privado seja atraído para outras áreas do Estado do Rio Grande do Sul. Portanto, nós vamos fazer isso, nós vamos governar bem e vamos estimular outros investimentos para o Rio Grande do Sul voltar a crescer. O Rio Grande do Sul precisa voltar a crescer. O melhor remédio
para as finanças do Rio Grande do Sul é o crescimento econômico, trabalho e emprego. E o programa de recuperação fiscal, candidato? Porque hoje o Rio Grande do Sul não está pagando parcelas da dívida porque conta com uma liminar. No momento que cair essa liminar, essa conta volta a ser paga. Uma das saídas é que o governo assine o programa de recuperação fiscal com o governo federal, que, aliás, pode ser assinado a qualquer momento. Qual é a sua opinião sobre o programa de recuperação fiscal? E se o senhor é contra esse programa, como resolver a situação financeira do Rio Grande do Sul pagando parcelas da dívida? Então, Carolina, essa proposta do Temer e do Sartori, que é apoiada, inclusive, pelo Leite, ela é muito ruim para o Rio Grande do Sul. Primeiro que o Rio Grande do Sul já não paga esta dívida porque tem uma decisão judicial. Isso é muito importante. Uma liminar. Exatamente. Nós temos uma decisão judicial, portanto, não agrega absolutamente nada de novo ao Estado do Rio Grande do Sul. Segundo, é importante que a sociedade gaúcha conheça as consequências dessa proposta. Nós não estamos tendo redução da dívida. O que há é um adiamento do pagamento das parcelas. Não é correto quando o governador anuncia que 10 bilhões ficarão no Rio Grande do Sul. Nós estamos adiando um pagamento e pagaremos daqui a 3 anos ou 4 anos essas parcelas. O que é cobrado do povo gaúcho é muito forte. O que este acordo cobra do povo gaúcho? Que não traz nada para nós, porque nós já temos. Ele cobra que o próximo governo não tenha condições de ampliar a contratação de policiais e professores, por exemplo. É um custo enorme. Nós já temos 5 mil policiais a menos. É insuportável. E quando o governador Sartori, eu acho que isso é importante, diz publicamente que o contrato permite ampliação de contratação de policiais e professores, não é correto. A lei é clara, assinada este contrato. Mas qual é a sua alternativa a isso, candidato? Estou respondendo ao tema disso. Sim. Estou respondendo. Esse contrato é ruim por conta disso. Ele exige a venda do nosso patrimônio, ficamos mais pobres e mais endividados, e proíbe a contratação de servidores, o que é impossível. O que eu vou fazer? Eu vou conversar e vou negociar com o novo presidente da República. Nós temos que pensar o futuro do Rio Grande e do Brasil de forma diferente. Nós temos que imaginar que este pesadelo do desemprego, da recessão, fique no passado. Nós temos que trabalhar para um outro cenário, para uma outra presidência da República. Eu apoio Haddad e Manuela Lula. Eu tenho que pensar um Brasil com crescimento econômico. Mas e se eles não forem eleitos, não dificulta essa conversa que o senhor quer ter? Claro que dificulta, porque é óbvio. Quer dizer, se caso a eleição seja de uma candidatura que defenda a recessão econômica, que defenda a destruição dos programas públicos, é óbvio que é ruim para o Rio Grande do Sul. Por isso que eu defendo uma candidatura, um projeto para o país que seja bom para o Rio Grande do Sul. Mas, candidato, mesmo que ganhe qualquer força que ganhe lá o governo federal, em Brasília, o senhor sabe que eu acompanho isso diariamente lá, também o governo federal está mergulhado em uma crise. Nós vamos entrar o ano que vem com um déficit no orçamento de 135 bilhões de reais. Qualquer governo que assuma, ele não vai imediatamente abrir uma negociação com os estados sobre recuperação fiscal ou renegociação da dívida. Isso é o Rio Grande, né? É claro, porque nós já passamos pelos governos do PSDB, do PT, MDB ultimamente em Brasília, a gente sabe disso. Qual a sua saída para as finanças do Rio Grande do Sul aqui no Rio Grande do Sul? Primeiro vamos deixar claro assim, quer dizer, Brasília sabe se defender. Eu vou governar para defender o Rio Grande do Sul. Exato. E o povo gaúcho. E há uma exigência clara do nosso povo, que é um direito nosso, no sentido de reivindicar investimentos e recursos para o Rio Grande do Sul. Nós vamos superar a crise gaúcha com crescimento econômico, eu quero insistir nisso. O Rio Grande do Sul está há 3 anos de recessão econômica, são quase 500 mil desempregados. Eu estive ontem em Parobé, Igrejinha, conversando com trabalhadores do sapato, é impressionante, as fábricas de sapato fechando. Vim de Rio Grande, o polo naval sendo destruído, e um governador tem que liderar uma agenda de crescimento econômico. Quais são os problemas que a população fala para nós? Ela fala, primeiro, a preocupação do desemprego, segundo, problemas gravíssimos da saúde pública, nós vamos falar disso, problemas seríssimos de segurança pública, ausência de segurança pública, e da educação. Como é que nós começamos a resolver todos esses temas? Com crescimento econômico, trabalho e emprego. Portanto, a minha prioridade para resolver a equação financeira do Rio Grande do Sul, ao lado de combater sonegação, de cuidar do gasto, né, de buscar um outro acordo com o governo federal sobre a dívida e sobre a Lei Candir também, que nós temos uma decisão judicial favorável ao Rio Grande do Sul, e um governador não pode se omitir ou ser submisso a Brasília. Nós vamos criar um ambiente de recuperação econômica no Rio Grande do Sul e, a partir disso,
equilibrarmos e recuperarmos as nossas finanças. Eu queria entender como é que se cria esse ambiente, porque assim, o senhor é contra isenções fiscais, por exemplo. A gente sabe que uma empresa para vir para cá, sabe que o Rio Grande do Sul tem sérios problemas de infraestrutura, nossas estradas estão em péssimas condições. Sim. Então, como convencer essas empresas a investir no nosso estado? Eu não sou contra isenções fiscais, nós nunca fomos contra, eu sou contra as políticas erradas. A isenção fiscal mal feita, desequilibrada, que não traz nada para o interesse público. Nós exercitamos adequadamente incentivos fiscais de crédito para que nós possamos ter novos investimentos. Qual é a nossa equação? Primeiro, o Banrisul dos gaúchos investindo, BRDE, o nosso sistema de crédito, investindo pesado, né, na economia gaúcha, na nossa agricultura. Abrindo linhas de financiamento. Claro, como sempre fez. Mas ele já financia. Não, para ter uma ideia, no nosso último governo, o Banrisul financiou 14 bilhões de reais de recursos de investimento de médio prazo. Neste governo, zero de investimento. Nós precisamos retomar uma política de investimento, de acreditar na economia gaúcha, nossas cooperativas, nossa agricultura, nossa indústria, Banrisul, BRDE, voltando a investir. Eu vou buscar, sim, uma agenda de investimento junto ao governo federal, nas nossas BRs, nós vamos retomar o debate da ferrovia Norte-Sul, vamos investir pesado. Nós temos que recuperar um polo naval de Rio Grande, polo carboquímico, nós temos uma agenda de investimentos importantes. Quando nós arrumamos, eu concluo, quando nós arrumamos o Estado, pagamos em dia, né, começamos a arrumar o Rio Grande do Sul, nós vamos criando um ambiente positivo para novos investimentos privados que eu quero para o Rio Grande do Sul. Essa é a prioridade absoluta, voltar a crescer, gerar trabalho e emprego no Rio Grande do Sul e a partir daí arrumar o Estado. Candidato, eu vou voltar a essa questão de uma saída aqui no Rio Grande do Sul. Porque o governo federal também está mergulhado numa crise e os outros estados, como o Rio de Janeiro, como Minas Gerais e outros, também estão numa crise, também vão recorrer a Brasília. O senhor deu o exemplo do Polo Naval de Rio Grande. Uma saída para o Polo Naval depende da Petrobras, que entrou em crise exatamente com a Lava Jato, com as empresas que caíram com a Lava Jato, com um problema de corrupção na Petrobras, e depende de uma política nacional da Petrobras. Então, isso não depende somente do governador, depende de uma política nacional. Volto a essa questão. Como resolver as finanças do Rio Grande do Sul com saídas aqui no Estado, que o senhor não dependa de negociações de médio e longo prazo com Brasília? Carolina, tu é uma jornalista de experiência. É evidente que nós temos que pensar a agenda nacional. A economia gaúcha é totalmente integrada à economia nacional. Nós somos vítimas da economia nacional, da política nacional. Quais são os problemas do Rio Grande do Sul? Por que nós estamos nessa crise? Por duas razões fundamentais. Primeiro, pela recessão econômica produzida por Brasília. É um desastre a gestão Temer. O desemprego no Rio Grande do Sul, nós estamos há 3 anos em queda da economia. Não tem alternativa sem crescimento econômico, eu quero insistir nisso. Por isso é tão importante o debate nacional. O Brasil precisa voltar a crescer. O polo naval está sendo destruído por uma opção do governo Temer e que, infelizmente, o governo Sartori não fez uma frase. Um governador tem poder político... Mas eu me lembro do senhor, ministro do governo Dilma, com a crise do polo naval já instalado no governo Dilma, e o senhor negociando lá uma saída que não conseguiu costurar. Mas o fechamento do polo naval, tanto que nós debatimos, o fechamento do polo naval é uma determinação do governo Temer e de um sujeito chamado Pedro Parente, do PSDB, da Petrobras. E o governador do Estado tem que usar a sua autoridade política para defender sua economia. O que é que eu vou fazer como governador do Estado? Então, ponto 1. É evidente que o Brasil precisa voltar a crescer, nós temos projetos nacionais. Alguns candidatos escondem seus candidatos nacionais, escondem sua história. Eu não. Eu tenho um candidato, tenho um projeto nacional, defendo Lula, Haddad e Manuela. E tem uma história no Rio Grande do Sul. Uma história com Olívio Dutra e Tarso Genro. Não esconda a minha história. O que eu estou defendendo aqui? A saída para o Rio Grande do Sul exige retomada de crescimento econômico. É por aí que nós vamos sair. Segundo, nós vamos combater a sonegação. Nós temos muito trabalho a ser feito. Nós vamos gastar bem, nós vamos combater privilégios. Fiz referência a uns privilégios claros. E com prioridades numa relação política e articulação política com os outros governadores e com os municípios, nós vamos buscar o que é do Rio Grande do Sul. Por aí, nós saímos desta crise, gerando trabalho, emprego, arrumando os serviços públicos do Rio Grande do Sul e atraindo novos investimentos. Já que essa é a minha opinião. Fez aí essa ligação e trouxe aqui os nomes dos principais líderes aí do seu partido, né? A gente sabe que o principal deles hoje está condenado por corrupção. Diversos tesoureiros do seu partido também tiveram condenações. Como é que o senhor acha que essa situação toda do PT vai se refletir para o senhor com o seu eleitor gaúcho? Olha, Cristine, eu lamento muito que essa estrutura de poder tenha impedido o presidente Lula de concorrer, é disso que se trata. Todo esse processo tinha um objetivo, evitar que Lula concorra.
Está resolvido. O Haddad é o nosso candidato, com a Manuela, nós vamos para o segundo turno e vamos ganhar essa eleição e vamos mudar o Brasil. É isso que quer o povo brasileiro. E é isso que nós estamos debatendo no Rio Grande do Sul. Nós estamos convidando o nosso povo para um debate sobre o estado do Rio Grande do Sul. O povo gaúcho quer mudar, é impressionante. Eu tenho conversado muito, caminhado, dialogado em várias cidades. Vim agora de Santa Maria, de Pelotas também. E fico impressionado quando alguns candidatos, como o Sartori e o Leite, dizem que as coisas estão bem no Rio Grande do Sul. Ninguém diz isso. O senhor está fugindo um pouquinho da minha pergunta, porque eu quero saber se o senhor não acredita que toda essa função, toda essa questão aí de condenações e toda de corrupção envolvendo o PT não pode respingar. Mas o PT é o partido que mais cresce, desculpa, o PT é o partido que mais cresce. No Rio Grande do Sul é o partido mais admirado pela sociedade gaúcha. O presidente Lula é eleito no primeiro turno. Não é isso que diz as pesquisas, né? O presidente Lula é eleito no primeiro turno, Haddad vai para o segundo turno. Nós estamos fazendo um debate que é correto. Nós temos eleições nacionais e estaduais. Estou dizendo, eu represento um projeto estadual, sou candidato ao governo do Rio Grande do Sul, quero fazer o Rio Grande do Sul voltar a crescer e mudar. Eu me surpreendo quando alguns candidatos dizem que o Rio Grande vai bem, o Rio Grande vai mal. O Rio Grande do povo gaúcho vai mal. É um Rio Grande do desemprego, é um Rio Grande sem saúde pública, as pessoas com medo no Rio Grande do Sul, a violência é impressionante, 5 mil policiais a menos. E a saúde distante. Vim agora de Pelotas. Santa Casa de Pelotas fechando maternidade. Pronto-socorro não existe. Entupido de pessoas assustadas. Vim de Canguçu, Hospital de Caridade fechando. E alguns candidatos, como o Sartori e o Leite, dizem que o Rio Grande do Sul vai bem. Bom, eu não sei que planeta essa turma vive. Eu vivo com o meu povo e tenho noção das enormes dificuldades por que passa o Rio Grande do Sul. E seguro de que eu represento um projeto que vai tirar o Rio Grande da crise e jogar para o... Por quê? Porque eu fui vice-governador. Eu aprendi, eu fui ministro de Estado, eu estou preparado para a gente mudar o Rio Grande. Aqui. Quando a Cristina se referiu, pergunta a respeito do PT, é porque o principal nome de vocês, o ex-presidente Lula, está preso. Então, ele não é o candidato, é o Haddad agora, que assume no lugar dele. Mas o que eu queria saber do senhor é a respeito de investimentos em infraestrutura, em estradas. O senhor mesmo disse que o Rio Grande do Sul tem que voltar a crescer. Ferrovias, que o Rio Grande do Sul precisa atrair investimentos. Exatamente. Bom, como atrair esses investimentos e o que o senhor pretende fazer, se eleito, para garantir investimentos nas estradas estaduais? O senhor vai fazer programa de concessões? O senhor pretende tirar esse recurso da onde? Então, nós temos capacidade de buscar investimentos internacionais, como já fizemos, nós temos que melhorar as rodovias estaduais. Nós temos que concluir a 118, nós temos que duplicar a 122, São Vendelino e Caxias. Não é possível que no Rio Grande do Sul, Polo Caxias e região metropolitana de Porto Alegre não tem uma estrada duplicada. Nós vamos concluir a duplicação da 122. Santa Cruz merece um polo econômico importante, a duplicação da 287. Nós vamos buscar investimentos federais, nós vamos buscar financiamentos internacionais. Mas os financiamentos internacionais, o Rio Grande do Sul não pode tirar... O EGR é um instrumento importante. Eu também diria aqui que a EGR é um carro bom, mal pilotado pelo atual governo. Nós vamos recuperar os nossos conselhos regionais. O senhor vai manter a EGR? Vou manter e vou recuperar aquilo que é um valor da EGR, que eram os conselhos regionais do pedágio, onde a comunidade fiscalizava e definia investimentos. Além de manter essas empresas, o senhor fala, inclusive, em rever algumas fundações que foram extintas. Como é que o senhor pretende fazer isso? Vai trazer de volta a FE, vai trazer de volta a Fundação Piratinice, a Entec? Eu só encerro primeiro e volto nesse. Então, são investimentos importantes. O governo federal deve investir na duplicação das 116. Temos que encerrar a duplicação da 116, que é muito importante. E, de novo, vou, como governador, usar a minha força política para exigir de Brasília. BR-116, a 290, 386, são BRs muito importantes. Ferrovia Norte-Sul. Nós concluímos o estudo da ferrovia. Aqui, é muito importante para a economia gaúcha investimentos dessa natureza. Portanto, nós temos uma pauta clara de infraestrutura para o Rio Grande crescer. Eu acho um absurdo destruir instituições de pesquisa. Nenhum país do mundo, Cristina, nenhuma cidade encontrou lugar no futuro sem a pesquisa, sem a tecnologia, sem a inovação. Eu acho um erro estratégico do Sartori, aplaudido, infelizmente, por muitos, quando destrói as instituições de pesquisa. Nós vamos recuperar as instituições de pesquisa para o Rio Grande do Sul. Eu quero o Rio Grande do Sul com uma economia inovadora, com uma economia desenvolvida, com uma economia competitiva. Nós vamos fortalecer a UERGS e constituir instituições de pesquisa fortes em relação à nossa estrutura de educação
e de pesquisa. Pesquisa é estratégico. Mas isso não aumenta o tamanho da máquina pública? Como não, a máquina pública ela tem que ser eficiente e tem que funcionar. Não é possível, por exemplo, que no estado do Rio Grande do Sul nós temos 5 mil policiais a menos. Isso é estado mínimo, eu não quero isso. Não é possível que a população do Rio Grande do Sul não tenha saúde pública. Isso é estado mínimo. Precisa de um estado que funcione, precisa de um governo que funcione. Eu quero uma escola que funcione. Não é possível uma escola que não tenha manutenção, escola que não tenha energia elétrica, escola que não tenha segurança para os alunos chegarem. Eu vim agora de Alvorada. Não é possível, as gurias não vão, os alunos não vão numa escola porque não ficam numa parada de ônibus. Nós vamos responder, nós vamos criar um batalhão de proteção escolar, nós vamos proteger os alunos dessa escola. O que eu estou dizendo é que eu tenho muita confiança na capacidade do Rio Grande do Sul superar esta crise sem vender o Estado e entrar numa rota de desenvolvimento, com trabalho, com emprego para todos, um Rio Grande mais justo, com uma escola, um sistema de segurança e uma população vivendo bem e em paz. Candidato, nosso tempo está encerrado. Queremos agradecer a sua presença aqui no Jornal do Almoço. Uma ótima campanha para o senhor. Muito obrigado e um abraço para você. Muito obrigado. Amanhã o nosso entrevistado será o candidato do PSDB, Eduardo Leite.